Olá, mulheres da Enoar. Gostaria de agradecer, primeiramente, né, o convite para vir aqui falar de mulheres para mulheres dessa empresa, né? Eu fui convidada para trazer um pouquinho, né, do que eu estudo sobre as mulheres, né, e trazer um pouco de uma mensagem, assim, de alguns entendimentos que eu passei a ter sobre o que é ser mulher e eu queria dividir isso com vocês, né? Queria muito estar aí com vocês, né? Desde o chão da fábrica, nos escritórios, nas mesas, mas infelizmente esse é um momento que a gente vai ter que falar de longe, né? Então, eu gostaria que você, né, que trabalha nessa empresa, seja qual for a sua função, ouvisse cada uma das coisas que eu preparei com muito carinho para como se fosse dito para você. Não é para quem está acima, para quem está abaixo, é para todas as mulheres, porque a gente tem alguma coisa em comum, né? Nós temos uma história, nós temos uma trajetória de muita luta, muita conquista, e é muito importante a gente saber, né, como nós chegamos onde chegamos e como tudo isso aconteceu na nossa vida, né? Meu nome é Carolina Tedeschi, eu moro em Assis, no interior de São Paulo. Eu tenho 44 anos, sou professora de história, né? Adoro essa foto que eu fico parecendo assim mais jovem. Sou casada, tenho 5 filhos, eu dou aula há mais de 20 anos de história e há alguns anos eu comecei a me apaixonar muito pelo estudo do feminino, né? Entender um pouco sobre o que é ser mulher, como a gente chegou até aqui, como a nossa história impactou no que a gente é, no que a gente acredita, em como nós desempenhamos esses tantos papéis que a gente desempenha, né? Seja como mãe, como filha, como trabalhadora, como família, como amiga. E conforme eu fui estudando, eu fui percebendo, né, que muitas coisas são muito parecidas entre nós, independente da nossa cor, do nosso peso, do nosso tamanho, do nosso dinheiro. E assim, isso foi me encantando e me trazendo cada vez mais para esse estudo, tentando aprofundar cada vez mais esse entendimento. Porque assim como vários profissionais, né, eles vão estudando, psicólogos, médicos, vão tentando entender um pouquinho do comportamento, eu acho que entender o nosso comportamento e a nossa dinâmica é muito legal para a gente conseguir se entender mesmo, né? Eu tenho um projeto aqui no interior chamado Moça Se Toca, que também faz parte desses estudos e que eu procuro cada vez mais buscar conteúdos e entendimentos sem radicalismos, sem nenhum tipo de tendências, mas assim, um entendimento do lugar do carinho, do lugar da elaboração mesmo, para tornar a nossa vida talvez um pouco mais fácil, né? O tema que foi passado para mim, né, mulheres na história, né, as nossas conquistas, as dificuldades e a inspiração, eu achei muito bacana porque é justamente isso, né? Quantas dificuldades nós passamos historicamente e ainda temos que passar até a atualidade, né? A gente sabe que a demanda de uma mulher hoje em dia, seja na fábrica, seja na sala de aula, como eu, seja em casa, cuidando de filhos, seja em todos os lugares que a gente ocupa, que a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar pelo nosso caminho. Mas a gente tem uma história de muitas mulheres que tentaram, de alguma maneira, trazer um pouco mais de conforto para nós, né? E hoje em dia, mesmo diante dessas dificuldades, a gente consegue, né, entender e perceber que a gente tem um espaço de trabalho, a gente tem espaços de sociabilização, a gente pode estar junto com outras mulheres, mas a gente ainda tem muito a conquistar, né? É, Algumas mulheres vão aparecer aqui para vocês que são inspiração, né? Essa mesma, a Elizabeth Phelps, ela é uma neurocientista. Então imaginem, né?
mulheres dentro da medicina, mulheres dentro de todas as carreiras possíveis, do direito, de todas as possibilidades que existem, elas estão presentes hoje, né? Mas nem sempre foi assim, nem sempre. Durante muito tempo, as mulheres não podiam ocupar determinados espaços. Então, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa história. Não consigo, né? Sou professora, vou acabar falando, né, como professora, mas eu quero que aqui seja um lugar de, nossa, eu não sabia que era assim que acontecia, ou de, que interessante, então é por isso que isso acontece nesses determinados ambientes. Então, é muito interessante você conhecer de verdade para que você tenha outros olhares, né? Eu uso muito essa frase, né, do amor próprio como resistência. Por quê? Porque para a gente, principalmente as mulheres de mais de 30 anos, de 25 para frente, vamos dizer assim, quando você conversa com elas, a gente começa a perceber uma série de questões relacionadas à nossa autoestima, né? Nós temos a autoestima muito delicada, a gente passa por muitos momentos, muitos relacionamentos difíceis ao longo da nossa existência. Então, é muito importante a gente se amar, a gente se perceber como a pessoa mais importante mesmo. Sabe o protagonista da novela, o papel principal? É essa pessoa que você é na sua história, né? Porque pelo fato da gente gerar vida, da gente ser mãe, muitas de vocês têm filhos, outras não, outras são avós, outras ainda nem pensaram nisso, outras não querem simplesmente, mas a gente já vem com essa ideia de que a gente tem esse maternar, né? Esse cuidado. E a gente acaba ficando sempre em segundo plano. Então eu acho e acredito muito, pelo que eu percebo, que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, não estou falando de um lugar de egoísmo, mas é esse amor próprio, é você se olhar, você se amar e você perceber que se você for essa pessoa, muito provavelmente todas as pessoas que estiverem à sua volta vão sentir os efeitos desse amor. Então, o amor próprio é uma forma da gente resistir a todas essas dificuldades, né? Por isso que eu gosto muito dessa frase, é meio que o meu lema, né? Amor próprio. Então, eu preciso acreditar em mim, eu preciso acreditar na minha capacidade, eu preciso acreditar na minha sabedoria, até mesmo nessa capacidade de cuidar do outro. Isso é muito importante, né? Mas sempre me enxergando como parte integral disso tudo, né? Eu coloquei aqui uma definição de gênero, porque é interessante como nós, desde quando a gente é pititica, quando a gente é criança, na verdade, quando a gente está na barriga da nossa mãe e as pessoas, mesmo que a gente não tenha sido criado pela nossa mãe biológica e tal, mas quando nasce uma menina, nasce um projeto, né, de que essa menina ela vai ter algumas características, né? Então, eu coloquei aqui essa definição, que é o que hoje em dia se fala tanto, que é o gênero, que é essa definição cultural, como uma definição que sempre vai casar, sempre vai ir de encontro com as características das mulheres e as características dos homens. Só que ela é vista por esse estudioso, né, chamado Lerner, que, na verdade, essa ideia de gênero ela é uma máscara, ela é uma camisa que colocam na gente e que, ao mesmo tempo, a gente vai crescendo e entendendo que nem sempre essa camisa nos serve. Então, um exemplo, né, é o cor-de-rosa. Então, a gente nasce, a gente ganha um monte de roupinha cor-de-rosa, a gente tem lá as nossas bonecas. E muitas de vocês, assim como eu, conforme foram crescendo, foram percebendo que, não, eu acho que eu não gosto tanto assim de cor-de-rosa, ou eu não sou assim tão meiguinha, ou eu não quero ser, sei lá, dona de casa, eu quero trabalhar, tanto que vocês todas estão aí, né, ralando, trabalhando na empresa. E assim, isso vai nos colocando nessa ideia de, peraí,
né? Será que todas essas características me fazem igualzinha a minha amiga, a minha irmã, a minha mãe, a minha tia, a minha avó? E se eu não tiver elas, eu vou ser menos? Não. Se eu não for mãe, eu vou ser menos? Não. E se eu for mãe e não conseguir amamentar os meus filhos, eu vou ser menos mãe? Não, né? Porque na verdade, cada uma de nós é muito única. Muitas de nós não vão ter as mesmas histórias que outras pessoas. E eu acho que entender, primeiramente, que esse gênero é uma ideia cultural é muito importante, certo? Eu preparei várias imagens assim e algumas pessoas aí da empresa me ajudaram, deixando bem lindo, assim, tô apaixonada por elas, porque é exatamente para ilustrar um pouco, trazer um pouquinho de pensamento, mas principalmente ilustrar o que eu tô querendo dizer para vocês, né? Queria dizer que a Inoar, ela faz parte, né, de um pacto global da ONU. E isso é muito, muito, muito bacana, porque eles têm 17 objetivos, né, se não me engano, e o quinto objetivo é a igualdade justamente de gênero, né, para começar a tentar lutar por essas mulheres dentro das empresas, né? Então colocar mulheres em cargos de gestão, de liderança, porque durante muito tempo a gente não ocupava. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês onde estão as mulheres hoje, por exemplo, na pandemia, né? Várias empresas, né, vão se filiar a esse pacto para tentar resolver essa questão, não só de colocar as mulheres nesses cargos de liderança, mas também, né, equilibrar os salários, acabar com essa questão dessa desigualdade. Então, colocar as mulheres dentro, né, de uma participação que envolva o respeito, a igualdade de oportunidade, né? Essa plenitude, né, que nos compõe e que muitas vezes a gente vê em muitas empresas ou mesmo na TV, jornal, em vários lugares, vários ambientes que a gente frequenta, que são lugares ocupados muito mais por homens. E hoje em dia, né, a gente tem projetos globais, né, para conseguir ampliar isso, para conseguir mudar isso, porque a gente tem as mesmas capacidades, né? E nós sabemos que temos mesmo. E a Inoar é uma das 14 empresas brasileiras, né, que é filiada a esse Pacto Global da ONU. Então, eu acho muito bacana a ideia de que vocês fazem parte dessa busca por equidade, que o nome desse objetivo é equidade, né? É o lema, na verdade, deles. Equidade é prioridade. O que é equidade? É esse objetivo de transformar, né, um ambiente de trabalho num lugar igual, qualquer ambiente, na verdade. A equidade, ela é sobre a igualdade, certo? Então, saber que a empresa faz parte disso é uma forma de entender também que ela se importa, né, com essas mulheres que estão aí e que esse pacto ele vai buscar e que talvez a gente ainda não veja, talvez demore, mas é um processo que envolve muita luta e muito trabalho, né? Trabalho árduo de muitas mulheres que não desistiram de nós, né? É... Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela muito interessante. Eu vou até mudar meu rosto de lugar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. As mulheres no combate ao coronavírus, né? E aí eu peguei esse dado, que é uma porcentagem de pessoas que trabalham nas áreas de saúde. Eu queria, na verdade, trazer uma ideia de que quais os lugares que são ocupados por mulheres hoje em dia, e que ainda existem muitos lugares ocupados somente por homens e somente por mulheres. E olha que interessante, né? No mundo todo, de todos os trabalhadores que estão atuando, né, na linha de frente contra o coronavírus, 70% são mulheres, né? 85% das enfermeiras, né, dos enfermeiros e parteiros são mulheres. 85% só de enfermagem são mulheres.
Cuidadoras de idosos, 85%. Mas dentre os médicos ainda é menos, 45,6. Mas o que que isso quer dizer, Carol? Isso quer dizer que a gente, né, muitas vezes ainda fica reduzida a lugares onde o cuidado é mais evidenciado, né? É muito interessante que quando você vê um idoso que é cuidado por alguém, geralmente essa cuidadora é uma mulher. E não por nada, não por nenhuma razão de lei ou de regra, mas porque simplesmente nós somos muito mais ligadas ao maternar, ao cuidado, né? E se a gente for observar esses dados, a gente percebe que realmente, né, as mulheres estão ocupando mais da metade, mais de 70% da linha de frente. Somente nos postos mais altos, que seriam os médicos, é que elas estão um pouco abaixo. Mas a gente já está muito mais longe do que muitas avós nossas conseguiram ir, né? Do que muitas pessoas que fizeram parte da nossa história, tá bom? Eu trouxe essa outra imagem para começar a falar um pouco sobre o ser feminino diante da história. Essa imagem, ela tem mais de 15 mil anos, assim, ela é uma das primeiras esculturas femininas da história. É a Vênus de Willendorf. Ela é muito fofinha, né? E ela olha, eu acho ela incrível, porque era como a mulher era vista durante a pré-história. Então, há 15 mil anos atrás, esse era o corpo de uma mulher, né? Nesse tempo, as mulheres eram vistas como as rainhas da fertilidade, deusas, né? Era um tempo em que ainda eram um tempo muito anterior ao nascimento de Jesus Cristo. Então, ainda os povos eles tinham vários deuses e a mulher era uma das deusas mais importantes, porque ela era fértil, tanto que se você observar os seios, a barriga, eles são bem avantajados, né? Eles lembram bem os corpos de mulheres que já tiveram filhos e que não voltaram ao seu peso. E que é uma outra questão que atravessa muito o feminino, né? É uma cobrança que existe muito grande para que a gente sempre esteja magra, sempre esteja servindo, né? Seguindo determinados padrões de beleza. Por que eu trouxe essa imagem? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, as mulheres com esse tipo de corpo, elas sim eram vistas como belas, como importantes e tudo mais. Então, por isso eu trouxe essa imagem. E eu trouxe outras imagens que eu vou mostrar para vocês agora, que são de mulheres que, assim como vocês, trabalhavam em fábricas, né? Essas mulheres, elas vão começar a entrar no mercado de trabalho. Opa, pulei um. Elas vão começar a entrar no mercado de trabalho. Não, não pulei, não. Desculpem. Elas vão começar a entrar no mercado de trabalho e aí elas vão começar a perceber uma série de coisas e vão começar a questionar. Vão começar a questionar por que elas ganham menos, por que elas trabalham mais. Imaginem vocês que já tiveram filhos, já tiveram que tirar uma licença maternidade, que quando as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, isso há mais ou menos 200 e poucos anos, eu dei um pulo da pré-história, que a gente fala de 15 mil anos, e venho mais para hoje, porque a gente não teria tempo de falar de todas as etapas. Mas elas começam a perceber que elas não têm, por exemplo, o direito de ter o seu filho, né? E ficar pelo menos um mês que fosse cuidando dele na casa dela. Então, elas começam a conversar. Opa, peraí, por que será que elas tinham 3 dias? Então, elas tinham o filho num dia, 3 dias depois elas tinham que voltar ao trabalho. Imagina isso, né, para uma mulher que de repente ainda não desceu o seu leite, tal, largar seu nenê com 3 dias e voltar para o trabalho. Então, vários movimentos buscando esses direitos dessas mulheres vão começar a acontecer. E nesses movimentos de luta, o primeiro deles é conhecido como as sufragistas. O que é isso? Sufrágio é sobre voto, né? É sobre o direito político de votar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente começou a votar, a lei que foi aprovada
para a gente ter o direito de voto, ela tem mais ou menos 90 anos. Ela é de 1932, ela é aprovada em 33 e a primeira vez que as mulheres votam é em 34, né? As sufragistas, elas vão lutar por isso. E elas ficaram muito mal faladas como mulheres feias, velhas, que eram tipo, o que elas estão querendo? Por que elas querem votar? As mulheres não foram feitas para isso. Elas foram feitas para, né, cuidar da família, para cuidar da casa. Não teria por que elas estarem envolvidas em política, né? Depois teve um outro movimento, né, que é chamado de segunda onda, que eram mulheres buscando a liberdade, e a igualdade. Igualdade de ter o direito de trabalhar, de poder ocupar cargo de liderança. Era uma busca, mas era só sobre as mulheres brancas, né? E é interessante porque, assim, nós sabemos que aqui no Brasil, por exemplo, esse é um movimento que começa na Europa e nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a maioria das mulheres nunca esteve fora do mercado de trabalho. Sempre teve que trabalhar, sempre teve que dar conta de trabalho, marido, filho, família. Às vezes não tem marido, às vezes cria o filho sozinha, ou mora com a mãe, ou pega, sei lá, 3, 4 conduções para chegar no trabalho. Então, essa luta era uma luta, digamos assim, de uma elite que falava: não, eu quero ter o direito de poder trabalhar, eu quero poder sair à noite, eu quero poder ter liberdade, né? A terceira onda vai envolver mulheres de todos os grupos. Vão ser mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres com outro direcionamento sexual, qualquer mulher. A terceira onda, ela vai falar sobre diversidade, incluir. Todo mundo tem que ter o mesmo direito, porque é como se fosse assim. Não adianta nada determinados grupos terem liberdade se outras pessoas não têm. E a quarta onda, que é uma onda latino-americana, que fala nenhuma a menos. Então, tem que valer para todas nós. Todas nós temos que ter segurança, direitos, né? E liberdade. Então, isso é o ponto principal, né? Dessas mulheres que lutaram. Essas mulheres que lutaram, elas só queriam algumas coisas muito simples: direitos iguais, liberdade e segurança. Não para mim, nem para você, nem para você, mas para todas nós, né? Então, isso foram mulheres que realmente mudaram a nossa história. Essa daqui, da imagem, a Beatriz Harraden, ela era uma sufragista, uma dessas mulheres que lutou, né, pelo direito do voto. Certo? Por mais que a gente não goste, né, não se envolva ou goste muito de política, independente de qualquer, né, direcionamento que a gente tenha, a gente ter o direito de voto, nós devemos muito a essas mulheres. Isso aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás. Aqui era essa imagem que eu queria mostrar para vocês, das mulheres trabalhando nas fábricas, que isso começa mais ou menos em 1850, 60. E aí, no começo do século passado, a gente vai ter grandes guerras. E essas guerras vão pegar os homens que trabalhavam junto com essas mulheres na fábrica e vão mandá-los para a guerra. E aí, as mulheres vão começar a ocupar cada vez mais cargos ocupados anteriormente por homens, né? Mas quando a guerra acaba e esses homens voltam para o trabalho, eles precisam dos seus empregos de volta. E aí, né, apesar delas terem sido estimuladas a irem trabalhar nessas fábricas, né, essa imagem da direita, ela é uma mulher trabalhando toda maquiada, bonita, feminina, para mostrar que ela podia trabalhar e continuar sendo a mesma pessoa que ela era, né? Porque existia um preconceito com as mulheres que trabalhavam. Só que com a volta, com o fim da guerra, elas precisam voltar para casa. E é aí, né, que algumas coisas começam a mudar, porque aí elas já se envolveram, elas já aprenderam, já ganharam o seu dinheiro, já tiveram uma certa liberdade. E isso vai ser muito questionado, né, por essas mulheres. Quando todos esses movimentos começam ainda no final do século XIX para o XX,
imaginem aí 1890, né, 1900 e alguma coisa, o comecinho, essas mulheres que eu comentei, que estavam lutando pelo direito de igualdade, elas falavam muito de voto, de direito de participação, de querer trabalhar. E essa daqui, a Sojourner Truth, ela foi uma mulher norte-americana que ela teve 13 foram vendidos ao longo da vida dela porque ela era uma mulher escrava. E aí, né, ela tem um texto muito bonito que se alguém tiver interesse depois leia, porque é justamente esse o nome. Eu não sou uma mulher e uma irmã, porque ela fala, vocês estão falando de direitos que eu nunca tive, eu só queria criar os meus filhos, eu só queria poder trabalhar. Então é muito importante a gente também pensar, né, que existem diferenças de comportamento entre as diferentes mulheres com a qual a gente convive. Não são todas elas que tiveram a mesma história, as mesmas oportunidades. E mesmo assim, é importante que a gente tenha, principalmente no nosso ambiente de trabalho, esse afeto, esse carinho, esse lugar de nós somos sim parte de um mesmo todo, nós somos a gente, claro que a gente não vai se tornar super amiga de todo mundo que trabalha em todos os lugares, todos os ambientes do ambiente que a gente trabalha. Mas a gente precisa ter um olhar de afeto, um olhar de sororidade, né? Eu vou falar disso mais para frente, né? Mas eu queria falar da Sojourner porque ela é uma mulher fantástica, uma mulher incrível. E é muito importante a gente sempre, quando a gente fala de mulher, lembrar que apesar da gente ter as nossas demandas, as nossas questões, as nossas angústias dentro das nossas famílias, do nosso trabalho, existem pessoas que passam por outro tipo de situação muito diferente da nossa, né? Aqui é só para mostrar para vocês que as sufragistas elas eram vistas como mulheres feias, velhas. Então todas as mulheres que queriam falar de política, elas eram ilustradas com essa carinha de velha, velha que não casou, que não deu certo com ninguém, como se tivesse uma coisa bem pejorativa, né? Eu falo que ela parece a tiazinha do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau. Ela era uma sufragista. Então conta que a história, né, nessa historinha em quadrinhos, que quando ela tinha 15 anos, como que uma mulher vira sufragista, né? Que eram aquelas que lutavam pelos votos. Então, quando ela tem 15 anos, ela é um amorzinho, né? Com 20, ela é um pouco cocota. Aos 40, ela não casou, né? E aos 50, ela se torna uma sufragista. Isso, para as mulheres da época, era uma vergonha ser chamada de sufragista. E eu não queria, por exemplo, as mulheres não queriam ser associadas à imagem dessas mulheres. Então, elas acabavam ficando, não, eu não quero, não, é melhor eu não me envolver, não, não vou querer votar, não, deixa como tá, vai que começam a me achar feia, né? Então a gente vê que existe toda um trabalho mesmo, né? Uma coisa bem cultural que vai afastando a gente, né, desses direitos. Porque muitas vezes nós mesmas associamos mulheres que têm algumas posturas diferentes da nossa, como mulheres, né, que não tiveram sucesso no casamento, ou mulheres que não encontraram um parceiro, né, ou uma parceira, enfim. É uma forma, né, de desvalidar, de deslegitimar, né, essa luta delas pelo voto. E isso acabava mesmo dando certo, né? Olha aqui essas outras imagens, elas também eram muito veiculadas como propaganda em revista, jornal. Então aqui, ó, elas, né, batendo, atacando um policial na rua, que era isso que eles que os próprios governos queriam que as mulheres acreditassem, né? Olha o que vai acontecer com você. Se você começar a falar muito sobre política, você vai virar esse tipo de pessoa, né? Aqui uma nenezinha, essa é uma das minhas imagens favoritas das sufragistas, que ela é uma nenê, um nenê, e ela tá assim, ninguém me ama, vou virar uma sufragista, vestindo uma calça jeans, né? Então isso naquela época já era, né, uma coisa absurda, já era vista como nossa, né, que errado, que feia, que velha.
E esse foi uma das primeiras tentativas mesmo de trazer um pouco mais de igualdade para as mulheres, né? Aqui essa imagem que traz mulheres que a gente, talvez vocês conheçam algumas, outras não, que foram mulheres que inspiraram a gente, que lutaram, né? A Joana Dark, com certeza vocês já ouviram falar, eu conheci várias Joanas Dark ao vivo já, que foi uma mulher que lutou na Guerra dos 100 Anos, ela foi uma mulher que lutou pela França contra a Inglaterra e ela se vestia de homem, né, para poder lutar. E ela, foi graças a ela, a luta dela, que eles acabaram vencendo a guerra contra os ingleses, que era uma tarefa muito difícil. E mesmo assim, ela foi considerada bruxa, acabou morrendo queimada, enfim. Tem algumas outras, né? A Anne Frank, que ficou muito famosa por ser uma menina de 13 anos para 14, que ficou escondida durante a Segunda Guerra Mundial durante 2 anos no sótão do escritório do pai dela. E ela pegou um caderno, um caderninho, e ela, nesse caderninho, ela escreveu um diário, que é um dos livros mais vendidos do mundo, né? A Madre Teresa, maravilhosa, que fez bem a tanta gente, a Malala, né? Que é uma representação, né, da paz, Virginia Woolf, que vai falar sobre quem são as mulheres, uma mais maravilhosa que a outra, né? A Amélia Earhart, ela foi uma das primeiras mulheres a voarem, né, atravessarem o Atlântico, uma pilota, que é uma profissão que a gente vê pouquíssimas mulheres até hoje, né? Então são mulheres que nos inspiram e que mostram que sim, a gente pode, a gente consegue, a gente é capaz, né? Aqui as mulheres elas vão trazer alguns pensamentos que vão começar a mudar um pouquinho o jeito que a gente entende esse nosso feminino, essa nossa feminilidade, né? E aqui eu separei 3 pensadoras que falaram frases que até hoje fazem muita diferença na minha formação como mãe, como historiadora, como esposa, como professora, como pessoa, que é a Simone de Beauvoir, que ela diz que ninguém nasce mulher e sim torna-se mulher, né? Essas características aí, esses trechos que acham que já vem, tipo, nascida mãe, cuidadosa. Muitas de vocês não têm todas essas características, né? Muitas de vocês se percebem muito diferentes. Por quê? Porque isso tudo é um aprendizado, né? É uma vida aprendendo a sermos mulheres, mulheres com essas características, né? Com esse pacote completo. Sou mulher, então por isso automaticamente terei essas características. Então a Simone ela vai dizer assim, não, você nasce e você aprende a ser tudo isso, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu sempre me pergunto, eu tenho 5 filhos homens, será que se eu tivesse dado bonecas, cozinhas, brinquedos e investido nesse lado paterno deles, será que eles também não teriam esse cuidado, essa coisa do maternar que a gente tem desde pequena por a gente ter sido aprendido mesmo, né? Desde sempre? Eu sempre penso isso, né? Quando eu vejo essa frase. A Carol Ranich, né, que ela diz que o pessoal é também político. O que acontece dentro das nossas casas, alguns espaços que a gente ocupa no nosso lar, é muito comum as pessoas falarem assim: Ô Carol, seu marido te ajuda? Eu falo: não. Ele faz a parte dele, ele cuida dos filhos dele, ele cuida da casa dele, porque isso não é me ajudar, a casa não é minha, os filhos não são meus, é tudo nosso, né? Então, o que a Carol Ranich quer dizer é que aquilo que acontece dentro da sua casa, que acontece nos ambientes pessoais que você tem, também ultrapassa o muro da sua casa. As pessoas também esperam de você esse mesmo comportamento dentro e fora, né? Por isso que é tão interessante a gente estar em lugares que vocês, como vocês, por exemplo, que trabalham num lugar que se importa com essa equidade, com essa igualdade, né? Porque senão fica muito a gente
cuida aqui, sai, continua cuidando lá, e assim a gente vai ficando cada vez mais dentro dessa caixa, né? E a mística feminina, que foi uma ideia que quem desenvolveu foi essa mulher, também muito interessante, apesar de todas elas defenderem ideias que valiam muito mais para uma elite, né, que é as mulheres da segunda onda, mas elas mudaram muito a história. A Beth Friedan, por exemplo, ela vai dizer que existe uma mística, que desde que a gente nasce, a gente vai casar, ter os nossos filhos, e que existe um sonho, e que muitas de nós não vai realizar esse sonho e vai ficar frustrada, ou pior, ela descobre que muitas de nós vai realizar o sonho e vai ficar frustrada. Porque não é só sobre isso, existir, né? A gente não quer só casar, ter filho, cuidar. A gente quer também trabalhar, quer se divertir, quer se relacionar, quer ser feliz. Então, é sobre isso que ela fala, certo? Queria tanto estar aí vendo vocês, e aí eu queria mostrar essa propaganda, né, que era sempre tentando colocar a mulher nesse lugar aí de cuidado, né? Então, a mulher do futuro fará da Lua um lugar limpo para viver. Isso é na época que as mulheres começaram a trabalhar na NASA. Então, elas trabalhavam lá, e lá elas tinham funções de liderança, de poder, e assim, para não, né, as mulheres não ficarem muito empolgadinhas e quererem todas sair de casa para trabalhar, elas foram colocadas as astronautas em propagandas de detergente. E aí, depois de falar tanto sobre história, eu queria falar um pouquinho de nós, né? E hoje em dia, em todos os lugares, a gente entra no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, a gente ouve muito falar de empoderamento, né? O que é empoderar? Né? Empoderar foi um pensamento desenvolvido por esse educador, que é o Paulo Freire, e que ele foi um fofinho que desenvolveu, né, uma técnica para ensinar adultos a lerem e a escrever. Então, ele se importava muito com as pessoas mais pobres, as pessoas que não tiveram oportunidade de aprender antes, né? E com isso, ele desenvolve esse método. E aí ele fala, né, muito dessa capacidade. O que é empoderar alguém? É trazer para a pessoa uma capacidade para ela mesma conseguir evoluir, mudar, sair do lugar, né? Então, emancipar, ficar independente. Eu quero me tornar independente, eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero resolver questões, né, de grande ou de pequena importância. Então, empoderar não é um movimento, essas mulheres ficam falando de, querem empoderar, não, não quero poder. Não, não é sobre poder, é sobre nós termos poderes sobre nós mesmas, sobre escolha, enfim. Empoderar é sobre isso. E quando a gente convive com muitas outras mulheres, a gente pensa nesse empoderamento que aparece tanto agora como um empoderamento feminino. E essa imagem que mostra várias mulheres, né? Tipo, mulheres para mulheres, né? A gente quer o quê? A gente quer poder ter poder de ação, ser reconhecida. O que é empoderar uma mulher? É colocar essa mulher para refletir sobre o papel dela dentro da sociedade, né? A gente se capacitar nos lugares, nos espaços que a gente ocupa, para a gente poder cada vez mais, né, ganhar um pouco melhor, ter um pouco mais de liberdade, se a gente quiser seguir o nosso caminho sozinha, a gente conseguir fazer isso é empoderar, né? A gente saber que nós também somos parte, né, desse processo todo que vem acontecendo no mundo, e que a gente é responsável por si mesmas, né? Então, a gente ter isso dentro dos nossos objetivos mesmo, né? De ser reconhecida, de ser empoderada, de ser capacitada, de ter novos espaços, de poder falar e ser ouvida com respeito, né? Isso é a ideia de empoderar, certo? E quando nós estamos em ambientes de trabalho com muitas mulheres, é muito comum, eu já ouvi muito isso, professora, né? Pensa as professoras
que vocês conheceram. Principalmente, quanto menor a criança, né, mais professoras mulheres a gente tem. Na maioria das escolas, inclusive dos pequenos, talvez o professor de educação física ou de línguas, mas alfabetizando são mulheres. Eu dou aula para molecada mais velha. Mesmo assim, eu convivo com muito mais mulheres do que homens, né? E é muito comum a gente ouvir e perceber, sentir e inclusive realizar essa coisa da competitividade. Ah, a gente compete. E muita gente atribui isso à nossa própria natureza. Tipo, a mulher é assim mesmo, mulher é linguaruda, mulher é fofoqueira, mulher gosta de, né, invejosa. E a gente precisa começar a quebrar esses muros, né? A gente precisa começar a ver as nossas amigas, as nossas colegas de trabalho. Não precisa levar para nossa casa, virar melhor amiga, mas a gente pode entender que elas passam pelas mesmas questões que nós. E quando nós tivermos esse olhar de afeto, esse olhar de cuidado uma para outra, talvez fique muito mais fácil para todas nós, né? Então, competir não é uma característica que veio com a gente de fábrica, né? Existe uma história por trás disso, que seria muito legal a gente ter tempo para falar de tudo isso, né? Mas que faz parte de uma história muito maior, certo? Então, se aproximar de outras mulheres, perceber que elas são semelhantes a nós, que elas têm as mesmas questões, que elas passam pelos mesmos lugares, umas, né, com maior intensidade, outras menos, né? Mas perceber que nós todas passamos por questões muito complexas, ter empatia, que é se colocar no lugar dessa outra mulher que a gente julga tanto, julga corpo, julga comportamento. Ah, porque ela fala alto, porque ela fala palavrão, porque você viu o jeito dela, a roupa dela. A gente precisa ser mais empática, conseguir acolher mais essas mulheres. A gente não sabe o que se passa dentro de cada uma, como é a autoestima, como essas mulheres foram enfrentaram as suas próprias batalhas e histórias, né? E a palavra sororidade que vem aqui para trazer para vocês muito esse pensamento de estamos juntos, estamos todas juntas, a gente tem uma intenção muito maior, que é essa estarmos bem umas com as outras, né? Porque juntas, né, somos muito mais fortes, com certeza absoluta, né? Então, desconstruir, ressignificar esse lugar de competição é muito importante. A gente precisa ter esse olhar fraterno sobre uma sobre as outras. E não é de uma hora para outra. A gente precisa realmente tirar e colocar um novo no lugar, um novo pensamento, uma nova história, né? E lembrar, acho essa frase muito linda, muito arrepiante, assim, né? Que a gente é 52% da população do mundo e mãe da outra metade. Então, assim, nós somos muito maravilhosas, importantes, e todas somos. Mesmo aquela com quem você não tem tanta relação, que você vê e acha que tem um nariz empinado, que ocupa um lugar que você gostaria, enfim, todas nós, né, passamos por alguns lugares muito parecidos. Então, empoderar é você ouvir, você contratar, você não julgar, você acolher, reconhecer, abraçar, olhar nos olhos, se colocar no lugar, elogiar, né? Que é elogio mais gostoso do que quando você encontra uma outra mulher e ela fala: "Nossa, como você tá linda, como você tá feliz. Nossa, que bom te ver assim". É tão bom ouvir, porque a gente não pode ser essa pessoa que transfere, né, também esse pensamento. Acho que isso é muito, muito essencial, muito importante para a gente começar a se entender como, né, essa união, né? Eu chamo esse movimento de primavera das mulheres, porque infelizmente nós ainda ocupamos pouquíssimos lugares, né? A gente ainda tem muita violência. Então eu peguei um dado de 2018, ele não está tão fresquinho, mas olha só, 68 mil casos de violência contra a mulher, isso no Brasil, né? Por quê? Porque ainda existem muitas mulheres que passam pela violência e que não sabem, não tem como reagir a ela, muitas vezes por parte do parceiro, na maioria das vezes, né?
E a gente precisa estar atento a esses sinais, porque no Brasil a gente chama isso de cultura do estupro, que é aquela ideia de que a culpa foi da mulher, porque ela estava no lugar errado, com a roupa errada, e na verdade isso não pode mais servir de justificativa para violência que a gente sofre, né? Esse é um outro dado de mulheres que a gente já falou que ocupam lugares de gestão, lugares na política, né, cargos de poder e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, eu peguei um dado fresquinho, recente, que a cada em todas as cidades, né, os vereadores que são um cargo faz parte do poder político nas cidades, né, um poder de caráter municipal, 15% são mulheres. Hoje em dia, nós estamos em 154, numa escala de 193 países, de mulheres na política. E é por isso que a gente fala, né, que lugar de mulher é na política, sim, porque quem vai defender as nossas ideias se não for mulheres? Não dá só para homens resolverem questões relacionadas a gente, porque a gente sabe o que a gente passa, né? Então, isso quer dizer, esse dado de 15%, quer dizer que de cada 7 vereadores, uma é mulher e os outros 7 são homens, né? Isso ainda a gente precisa melhorar muito, porque muitas mulheres continuam não votando em mulheres. E a gente precisa aprender um pouco. Claro que não precisa sair votando em mulher porque tem que votar em mulher, mas conhecer um pouco melhor, né? Dessas violências que a gente está falando, que elas passam, que elas sofrem, muitas delas têm menos, né? 43% daquele estudo lá dos 68 mil eram menores de 14 anos. Então, são crianças, são meninas muito pequenas, né? Então, a gente precisa ter um cuidado e um entendimento de que a gente tem para onde recorrer. Eu coloquei aqui o violentômetro, né? Se você colocar na internet violentômetro, ele vai aparecer, que são atitudes que a gente pode começar a prestar atenção para tentar prevenir, se proteger dessas violências. Então, isso é para você que de alguma maneira está passando por alguma situação que você não comenta, não conta, ou você está meio que, será que eu posso considerar isso violência? Será que sim? Será que não? Então, assim, tem o cuidado, que são coisas que você tem que começar a prestar atenção, reaja, né? Então, quando começa a controlar, xingar, proibir, machucar, dar belisquinho, e quando você precisa pedir ajuda, que é quando você já está de fato sofrendo essa violência. Então, eu acho que não dá para falar sobre mulheres, eu acabei me alongando aqui, mas não dá para a gente falar sobre mulheres sem a gente falar sobre essa violência que, infelizmente, ainda está muito presente na nossa história, né? E no nosso país é muito, muito, muito grave, né? E para isso a gente tem a Lei Maria da Penha e o 180, né? Que é uma lei que existe, que é para nos proteger e que ela é sobre qualquer tipo de violência que nós possamos sofrer por sermos mulheres. E não precisa ser só do marido, do namorado ou da namorada ou de alguém que seja um homem, né? Pode ser de pai, padrasto, sogro, sogra, né? São violências que você se sente violada por ser mulher. Então, é muito importante ter essa consciência e que a violência não precisa ser física, ela pode ser moral, psicológica, ela pode ser sexual, ela pode ser patrimonial, que é quando a pessoa te ameaça cuidando do seu dinheiro. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Eu queria muito mais tempo, queria muito estar aí, podendo falar tudo isso para vocês de pertinho, ia ser muito maravilhoso, mas infelizmente a gente não pode. E eu vou colocar uma última imagem, que é uma frase que eu gosto muito e que faz parte, né, do meu projeto, sempre trago ela, que é a ideia dessa cura que a gente busca mesmo, dessa cura do nosso feminino, né, dessa cura do nosso de todas as nossas marcas que a gente traz, que todas vocês, eu, todas nós teremos e temos, que é essa ideia de, né, que quando você se curar, você também vai curar os seus antepassados. E quando você fizer isso, você se tornará o ancestral que ajudou a curar as gerações futuras. Então, gente, eu acho que entender quem somos nós é muito importante. Eu espero
ter falado um pouquinho com cada uma de vocês, ter tocado em algum ponto que fez sentido para cada uma de vocês, porque o meu maior objetivo falando com mulheres é realmente levar esse amor e levar esse conhecimento para que a gente tenha cada vez mais união e proteção entre nós, tá bom? Então, eu queria mais uma vez agradecer a Inoari e cada uma de vocês que me ouviu aqui falando por quase uma hora, era meia hora, 40, 50 minutos, e desejar para vocês um Dia da Mulher bem maravilhoso, um Dia da Mulher repleto de respeito, igualdade, equidade, sororidade, que é essa união entre nós, né? E que a gente lembre dessas mulheres que lutaram tanto. Eu acabei nem falando do porquê do dia 8 de março, mas aí fica um gostinho de quero mais e na próxima a gente fala mais sobre isso, tá bom? Mas é um dia para homenagear essas mulheres que fizeram tanta diferença na nossa vida, certo? Mesmo que a gente não as tenha conhecido. Então, eu queria agradecer, né, e desejar para vocês que esse dia seja maravilhoso e repleto de tudo de melhor o que cada uma de vocês gostaria de ter. Um beijo grande e até breve.